como já é habitual neste Jornal Regional, ficamos agora com o nosso comentário. Hoje tenho comigo Cancela Moura. Cancela Moura, muito boa tarde. Mais uma vez, obrigado pela sua presença. Começamos precisamente com o tema de Manuel Gonçalves, que pode voltar à autarquia do Porto, o vereador que tem o mandato suspenso. Sobre isto, o que há a dizer é que, efetivamente, há aqui uma razão forte em termos éticos, sobretudo em termos éticos, que convirá ser analisada. Segundo as crónicas, ele terá pedido a suspensão por 30 dias, renovável por iguais períodos, até que, eventualmente, fosse considerado ou fosse ultrapassada a situação de insolvência. Eu queria aqui lembrar para aqueles menos atentos que a insolvência ou a falência é uma causa de inelegibilidade dos autarcas de acordo com a Lei Orgânica número 1 de 2001, de 14 de agosto, que é aquela que regulamenta a lei eleitoral das autarquias locais e que, de facto, o artigo 6º, número 2, a linha A, refere que não podem ser candidatos os falidos, os insolventes, salvo se reabilitados. Foi com base nesta parte final desta norma... Salvo-se reabilitados? Salvo-se reabilitados. Foi com base nesta norma que eu penso que foi pedida a suspensão do vereador. E, de facto, isto aconteceu, e a questão ética tem a ver com isto, e isto aconteceu em 2008, pelo Tribunal de Comércio de Gaia, e as eleições foram em 2009. Exatamente. A questão ética é exatamente esta, é ele ter omitido, ele vereador, ter omitido um facto que o tornaria inelegível. Ele imediatamente... Ou seja, que não poderia deixá-lo tomar posse como vereador, nem candidatar-se. Exatamente, não poderia assumir a posição de candidato sequer. Exatamente. Estamos a falar da lei eleitoral autárquica. Desse modo, aquilo que efetivamente ocorreu do ponto de vista ético, outra vez, e também legal, foi imediatamente a suspensão por 30 dias, renovável por iguais períodos, que ocorreu em fevereiro deste ano. Aquilo que agora veio a acontecer foi que o Ministério Público pediu a perda de mandato precisamente por esta situação de inelegibilidade. Em primeira instância foi efetivamente confirmada esta perda de mandato, mas o recurso do próprio autarca determinou que o Tribunal Central Administrativo do Norte determinasse de facto o contrário e o então considerasse reabilitado, como ele agora já está no Tribunal de Aliás, Comércio. ele alega que nunca sequer foi condenado pela prática de qualquer crime. Sim, mas aqui não estamos a falar de matéria criminal, estamos a falar necessariamente de uma matéria de inelegibilidade, que é uma coisa diferente. É a falsificação da candidatura. Para que as pessoas percebam, a lei tem um espírito e aquilo que aqui está em causa é não deixar ser candidato a alguém que por si próprio, no fundo é evitar que os eleitores que são incapazes perante a lei de bem gerir o seu próprio património, tenham a possibilidade de vir a administrar um património muito mais avultado, muito mais valioso, que é a pertença de todos os cidadãos, enquanto autarcas. Portanto, se o espírito é este, desde logo tudo o que eventualmente à volta disto se possa referir, parece que até no tempo atual e na atual conjuntura, me parece de algum... Independentemente de ter sido condenado ou não, de ter havido uma condenação, é assim, à partida... Repara, eu nem sequer estou aqui a pôr em causa, porque não tenho todos os termos da equação. Esta decisão do Tribunal Administrativo Central do Norte, nem sei se... mas penso que será passível de recurso para o Supremo Tribunal Administrativo, por parte do Ministério Público, e então ainda estará em aberto qualquer possibilidade de condenação. Confesso que, e eu estou a avançar esta informação de forma avulsa, que não conheço todos os outros elementos da equação, como disse, mas admito que, efetivamente, mesmo que ele viesse neste processo a ser elevado, do ponto de vista ético, parece-me muito mau que alguém que vai representar-nos, que tem o exercício de cargos públicos, que deve dar o exemplo aos outros, efetivamente omita um caso de inelegibilidade, venha a ser candidato, espere pela sua reabilitação para depois, quer dizer, voltar a reassumir. Eu penso que não é com este tipo de atitudes que se credibiliza a ação política. Mas acredita que poderá voltar, quando se fala neste regresso, poderá mesmo vir a acontecer? Eu não tenho dúvidas que eventualmente isto possa vir a acontecer. Aliás, aqui a dúvida que existe, e o próprio vereador já disse que poderia a qualquer momento, tinha que cumprir os 30 dias, a qualquer momento poderia regressar, isso também não tenho dúvidas. Alguns até dizem que efetivamente ele não tinha que notificar, de facto a lei não o exige, mas do ponto de vista desta suspensão, parece-me lógico que ela, sendo renovável por 30 dias, aquilo que a Câmara do Porto diz, e o próprio Presidente da Câmara julgo que notificou a vereadora substituta nesse sentido,
e o causídico que acompanhou a Câmara que é um causídico especialista em direito público, dizem que deverá haver uma notificação, como é óbvio, dando nota de que ele reassumirá as funções em face desta nova deliberação. Muito bem, ficamos então aqui com este possível regresso de Manuel Gonçalves à Câmara do Porto e vamos agora passar para o segundo tema. Realizou-se ontem a Assembleia Extraordinária requerida pelo CDS em causa o aeroporto Francisco Sá Carneiro. É um tema que já falámos aqui e que voltamos então hoje a falar novamente. Saiu daqui uma moção para que o Governo privatize o aeroporto Francisco Sá Carneiro em separado das restantes infraestruturas aeroportuárias. Parece-lhe ser esta, de facto, a saída mais viável para o aeroporto Francisco Sá Carneiro em termos de região? Olha, eu penso que, de facto, esta decisão é uma decisão importante. Eu espero que tenha eco noutras autarquias e, nomeadamente, no âmbito da própria Junta Metropolitana. E acho que, do ponto de vista pessoal, entendo que, de facto, é uma decisão que atravessa da direita à esquerda. Vamos aqui, efetivamente, excluir quer o Bloco de Esquerda, quer a CDU, que por razões ideológicas estão contra a privatização, mas parece que aqueles partidos que estão no arco de poder, e neste momento o PSD, o CDS e o PS, propõem aqui uma solução que me parece bastante equilibrada. Aliás, esta Assembleia Municipal teve a participação de uma voz muito autorizada sobre esta matéria, que eu próprio já tive a oportunidade de ouvir e de debater numa conferência sobre esta matéria, que é o Dr. Rui Moreira, da Associação Comercial do Porto, e parece-me que as preocupações que ele manifestou no local, houve um outro candidato, o Dr. Rui Moreira foi convidado do CDS e o convidado do PSD foi o Dr. Mário Ferreira, portanto, que é um conhecido empresário do Porto, foram vozes autorizadas para poderem pronunciar sobre esta matéria. Mas eu penso, e há a destacar, 3 questões nessa moção que me parecem importantes. A apreensão pelo potencial e indesejável alteração da estratégia de gestão do crescimento do aeroporto, que foi manifestada pelo PSD. Eu recordo que isto foi uma moção conjunta depois dos partidos em separado terem apresentado 3 moções. Já no final da reunião. Exatamente, na ponta final, e uma concertação muito interessante. Depois, retirado da moção do Partido Socialista, há aqui uma outra questão que seria importante, que era referir, que é rejeitar um modelo de gestão que dilua a autonomia do aeroporto. E depois uma terceira questão, reclamar do Governo a participação das entidades regionais e metropolitanas na construção e redação das medidas tendentes a garantir esta autonomia do aeroporto. Ou seja, definir de que forma é que sim, aliás, será feita esta privatização o Ministro da Economia, Álvaro Santos, já tinha referido que iria ter isto em consideração. Mas julgo que esta decisão política pode ser importante para reforçar estas pretensões de toda a gente da região norte. Aquilo que aqui se pretende é que, por exemplo, o aeroporto do Porto não seja um apiadeiro do aeroporto da Galiza ou de Lisboa. Eu quero aqui lembrar... Mantenha o seu cariz. Que mantenha a sua autonomia, porque isto pode ser uma âncora relativamente a todo o noroeste peninsular, nomeadamente não só ao norte do país, mas como eu já referi em momento anterior, inclusivamente com a Galiza. Aliás, o Dr. Rui Moreira, que disse que não era adepto de qualquer modelo de privatização, porque acha que quer os privados, quer os públicos têm aqui um antagonismo que toda a gente percebe. Os públicos porque têm um monopólio e em face desse monopólio a sustentabilidade está garantida, porque a ANA tem 72 milhões de euros de lucro no ano 2011 e isso reporta mais, como diz o Dr. Rui Moreira, a que a taxa média que é cobrada por passageiro por via de monopólio da ANA é o dobro daquilo que existe em Espanha, portanto isto não tem a ver muito com a competência propriamente dita de uma administração, e depois porque o Porto tem todas as condições para duvidar daquilo que possa ser uma administração centralizada, como acusa também a maioria das pessoas que estão conhecedoras desta matéria. Porquê? A Ryanair está no Porto, metade dos 6 milhões de passageiros no ano passado pertence à Ryanair. A Ryanair trouxe ao Porto e à região norte turistas que nunca antes tinham vindo e garante uma sustentabilidade ao aeroporto que efetivamente é muito boa para a região. Lembro que esta base da Ryanair foi, ainda no tempo do governo anterior, teve a intervenção de muitas figuras do Norte para que pudesse eventualmente opor-se à decisão de não a instalar no aeroporto de Sá Carneiro, por parte da administração da ANA. Portanto, existem aqui fundados receios de que uma privatização, se for feita em bloco, com todo o património, possa de facto levar... Retirar a Ryanair do aeroporto. Não, eu não digo retirar a Ryanair, mas retira toda a importância que efetivamente o aeroporto pode ter no desenvolvimento da região norte.
O que seria, digamos assim... O que seria dramático, que eu acho que já temos tanto poucas coisas, todas as administrações estão centralizadas em Lisboa, das grandes multinacionais, mesmo aquelas que até tinham uma tradição de ter a sua administração no Norte, eu julgo que seria dramático para a região. Muito bem. Passamos da questão do aeroporto para os estudantes da Universidade do Porto, que têm dúvidas de que os passos para estudantes tenham um desconto de 60%. A que se devem estas dúvidas e como é que deveremos encarar as dúvidas dos estudantes da Universidade do Porto perante estes descontos de 60%? Olha, estas dúvidas fazem parte de um comunicado bastante irónico, o que é timbre, no fundo, de jovens irreverentes, que isto é muito bom, este sentido crítico que as pessoas têm sobre a nossa sociedade é muito bom, e acho que os estudantes do ensino superior em Portugal ainda não perderam este sentido crítico. Isto é bom para a nossa sociedade porque fomenta algum debate. Isto tem a ver com o comunicado que quiseram sair em face de uma redação que, segundo os estudantes universitários, nomeadamente a FAP e o seu presidente, diz que será um erro de secretaria na redação da própria portaria, que vem anunciar descontos entre os 25% e os 60% para os estudantes, para os passes dos transportes dos estudantes universitários. O que se passa é que, de facto, o artigo 5º dessa portaria, que foi publicado em 31 de agosto, uma portaria da Presidência do Conselho de Ministros, declarou que, efetivamente, iriam usufruir dos benefícios todos os estudantes que tenham ação social no ensino superior. Segundo a interpretação da FAP, terão acesso a estes descontos todos os alunos universitários, sem exceção. E, portanto, ironizam, no fundo, fazendo um voto de louvor pela sensibilidade demonstrada pelo Governo, congratulando-se, no fundo, por o Governo finalmente apresentar uma medida que verdadeiramente é acolhida pelos estudantes do ensino superior como muito boa, e, portanto, é à volta desta questão que, efetivamente, eles dizem que os estudantes desta feita podem agradecer ao Governo a decisão de poder estender esta decisão no passo ou no título de transporte aos estudantes que tenham menos de 23 anos ou até aos 23 anos e que sejam estudantes do ensino superior. Portanto, a questão é exatamente esta. Muito bem. Cancela Moura, o nosso tempo terminou. Voltamos a ver-nos ainda durante esta semana para